Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Espaço Laser para a apresentação do primeiro trimestre de 2021. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site www.ri.espacolaser.com.br, onde a apresentação está disponível para download. As perguntas poderão ser feitas através do webcast no campo à esquerda da tela. Caso a sua pergunta não for respondida durante a teleconferência por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Espaço Laser, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Primeiramente, o senhor Paulo Moraes, CEO da companhia, fará a apresentação dos resultados operacionais. Em seguida, o senhor Leonardo Correia, diretor financeiro de RI, apresentará os resultados financeiros. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir. Ok, obrigado, Ana. Bom dia a todos. É um prazer estar falando novamente aqui, reportando o primeiro TRI de 2021 e começando para falar um pouco desse tema e olhando o panorama e o cenário atual, com todas as restrições que ainda a pandemia impõe, especialmente no varejo, o que a gente vê com relação ao Espaço Laser é um momento de muitos temas positivos, acelerando o crescimento. As informações e dados mostram claramente que a empresa tem mostrado muita resiliência, muita organização e força, mesmo em um momento adverso como esse. Para vocês entenderem o que estou falando em números, fica claro, primeiro, a expansão e crescimento se mantém absolutamente em linha com o que a gente planejou. Então, no primeiro trimestre, abrimos mais 21 lojas novas, terminando esse período com 593 lojas em funcionamento. Comparando isso ao primeiro trimestre de 2020, fica claro que abrimos mais do que o dobro daquele período, onde só se abriram 10 lojas. O same store muito consistente, muito forte, na casa de quase 9,5%, 9,4% de crescimento a venda por loja. O system-wide da rede, num crescimento também muito consistente, na casa de 21,5% de crescimento no período, e observem que, comparando, inclusive, o mês de março, onde as restrições, inclusive, foram mais severas, tivemos um crescimento da ordem de 44%. O crescimento do digital, a relevância do digital em nossa rede, de forma muito consistente também, no primeiro trimestre, na casa de 37%, e em março, chegando a mais de 50% da nossa força digital, e aí eu diria para vocês que o investimento realizado no ano de 2020 e todo o crescimento e nova plataforma que nós mencionamos no release anterior, que é a nossa ferramenta To-Do, tem mostrado, sim, que esse é o caminho correto, se bem que a tecnologia aqui tem ajudado demais, mas eu vou falar mais um pouco à frente também, uma curva de aprendizado de 2020, entendemos também que gente também contribuiu muito nesse processo de crescimento nosso. Não por outro motivo, fomos contemplados novamente, certificados pela Great Place to Work, para nós isso é uma honra. Além disso, recuperando nossa posição na ferramenta Reclame Aqui, posicionados novamente com certificado em nível de atendimento e qualidade de atendimento dos clientes, e o NPS nosso medido numa posição recorde agora, nesse mês, na casa de 83,5 pontos no mês de abril. A gente mostra e vê aí que, efetivamente, o foco na qualidade de atendimento é muito, muito, muito forte.
Com todos esses números de crescimento, fica evidente que a gente mantém o nível de rentabilidade e eficiência das unidades e do negócio. Então, receita líquida em crescimento comparado ao trimestre do ano passado, na casa de 177 milhões. A margem bruta é na casa de 51,1, 90 milhões, mais para frente vamos comentar um pouco desse tema. Despesa de D&A sob absolutamente controle, inclusive, além do controle com redução, quer dizer que ganhamos mais eficiência na gestão do nosso negócio, na casa de 28 milhões. A margem EBITDA ajustada no patamar muito adequado, na casa de 34,8 milhões, 34,8%, 62 milhões. E a margem líquida de 17,9 com 32 milhões. Nós falamos aqui do tema qualidade, esse é um foco e preocupação constante do nosso negócio. O NPS, como mencionado, em abril, na casa de 83,5, então, a marca histórica da nossa empresa, mostra, sim, que a gente tem como foco a operação e atendimento dos nossos clientes. Na ferramenta Reclame Aqui, a pontuação de 7,2, uma recuperação fantástica com que a gente teve no ano de 2020, onde tivemos que fazer uma correção de rota, então, reajustado, realinhado com o que a gente sempre fez. E dividimos agora com vocês aqui uma pesquisa contratada recentemente, porque nós estamos trabalhando a nova campanha de marketing, que deve se iniciar agora em maio, e nessa pesquisa de branding vieram números muito interessantes. Para destacar alguns números da pesquisa, 67% dos nossos entrevistados manifestaram conhecer a nossa marca. Isso comparado ao segundo competidor do mercado, ficou indicado apenas 32% dos entrevistados. 55% dos nossos entrevistados consideram a nossa marca, quando comparado ao segundo colocado competidor desse mercado, apenas 21%. E 44% dos nossos entrevistados preferem a nossa marca. E aí a diferença fica gritantemente forte comparado ao segundo colocado nessa lista, com apenas 13%. Destaques que a gente gostaria de mencionar nesse período que ainda impõe restrições com relação ao tema do Covid, a gente destacaria alguns pontos importantes. Apesar dessas restrições, e aí quando eu falo restrição, em março nós chegamos a uma condição de operar apenas com 42% das nossas lojas abertas, numa condição, inclusive, muito mais restritiva do período anterior, de março de 2020. E apesar de todo esse cenário e com o apoio de tudo que desenvolvemos em termos de tecnologia e ferramental digital, com a ferramenta To-Do, e mais à frente, inclusive, vou mencionar uma nova evolução, inclusive, que nós fizemos a ferramenta recentemente para gestão de ponta de loja, proporcionando quase mais de 50% das nossas vendas pela via digital. Um crescimento do system-wide da ordem de 21% no período e 44% apenas em março. O processo de expansão de lojas não suspendemos, antes pelo contrário, estamos mantendo o ritmo de expansão e fizemos, inclusive, algo inédito na história da nossa empresa, com lojas abertas, prontas, equipes contratadas, registros deferidos, fizemos o que a gente chamou de inauguração digital. Como é que isso aconteceu? Se a loja estava pronta, em condição de funcionar, equipe preparada, ela passou, através do nosso ferramental digital, o To-Do e toda a nossa ferramenta, o aplicativo, o Elos, a fazer contato com os nossos clientes, indicar a abertura da nova loja e, junto disso, vender. Indicando para o cliente que ele poderia comprar ali e, na sequência, assim que abríssemos a loja fisicamente, porque formalmente já estava inaugurada, eles seriam atendidos pela nova loja. Então, um momento interessante que mantém o processo de expansão nosso. O tema da margem bruta, existe um pequeno impacto agora causado pelo momento, absolutamente compreensível, até porque as lojas, ainda que a gente tenha trabalhado muito o tema do custo, você tem um custo que você não tem como realocar nesse momento. O cenário atual, para que vocês entendam como estamos nesse momento, a gente tem 100% da rede aberta, o tema aqui é apenas restrição de horário de funcionamento, então, a restrição anterior de não atendimento desapareceu, efetivamente a gente está conseguindo atender os nossos clientes, inclusive sobre o tema de capacidade de máquina e agenda, conseguindo fazer isso, a gestão de forma muito inteligente, inclusive graças ao nosso Elos, que nos permite essa gestão. Então, ainda que com o atendimento de que foi vendido anteriormente, com o momento de restrição, conseguindo alocar os clientes para as lojas abertas em funcionamento.
O aplicativo, como eu avisei, como eu mencionei, ajudando muito nesse processo. Isso graças ao também ao nosso efeito rede, né? Afinal de contas, o cliente tem a opção, ele pode fazer isso em toda e qualquer loja que ele assim desejar. Em São Paulo, isso é absolutamente possível, e em outras cidades também, onde a gente tem a rede própria nossa, e ela já representa quase 80% da nossa rede. E seguimos aqui forte numa cultura de análise de custo, fazendo controle das nossas despesas, com discussão de como podemos ganhar mais eficiência. Aliás, eu já dividiria com vocês que, com o processo de integração realizado com a aquisição dos minoritários, em março rodamos a nossa primeira folha de forma integrada. Pela primeira vez, o nosso departamento de RH, que roda internamente a folha, pôde chegar em casa mais cedo, porque conseguiu realizar apenas uma folha em tempo recorde. Para a gente é algo incrível. E aí, na próxima, eu estou esquecendo de mencionar as páginas aqui, me desculpe, nós estamos na página 9 agora. Seguindo o nosso plano de expansão, como eu mencionei, a gente não desacelerou e não vai desacelerar. A gente segue o primeiro TRI com abertura consistente de lojas, mais do que o dobro do trimestre de 2020. 593 lojas nesse período, um crescimento acelerado. Observem também que ainda temos uma parte significativa de lojas em maturação. Isso tem espaço, inclusive, de crescimento por loja, que é importante também para a gente. Para que vocês entendam, apesar de todos os momentos e as restrições que esse período ainda impõe ao varejo de forma geral, e apenas, como tempo médio, 79% das lojas abertas, nós conseguimos um crescimento do System-wide da ordem de 21%, Same Store na casa de 9%, e se vocês me perguntarem, eu já estou antecipando perguntas que virão, como é que é o Same Store comparado 19 e 21, crescimento, é um crescimento de 1%, como é que é o System-wide 19 comparado a 21, crescimento da ordem de 30%, um CAGR de 14%, então a gente mostra de forma muito consistente crescimento do System-wide da ordem de 21%. Chamaria muito fortemente a atenção a março, esse crescimento de 44%, isso olhando inclusive em termos de lojas em funcionamento comparado a 20, uma condição de muito mais restrição. Lembre-se que em 20 nós tínhamos em média 71% das lojas em funcionamento e em março de 2021 apenas 42%. E aí, mesmo com esse cenário, um crescimento de forma consistente no System-wide da ordem de 44%. Eu já mencionei aqui o Same Store, da casa de 9,4, mostrando muita consistência da eficiência das lojas, mesmo comparado a 2019, um crescimento muito forte. Eu acho que aqui eu coloco as principais mensagens que a gente gostaria de deixar, de muito positivismo com relação ao que a gente vem fazendo, o processo de expansão, o processo de eficiência da loja, o processo de aquisições que a gente vem fazendo. A gente pode falar, inclusive, mais à frente, vai mencionar a segunda parte da tese do IPO, que era a aquisição dos nossos franqueados, sendo realizada absolutamente dentro do prazo imaginado. Então, o primeiro semestre, a gente deve concluir o processo de aquisição e integração. E aí o Léo agora pode falar um pouquinho para vocês dos números, como estamos. Obrigado, Paulo. Então, entrando aqui na página 12, eu vou falar um pouco de vendas e de receita líquida, né? Então, aqui em relação a System-wide Sales, muito mais reforçando a mensagem que o Paulo já falou, foi um belo de um crescimento, né? A gente cresceu 21% em System-wide Sales em relação a 2020, né? Com um cenário mais restritivo em termos de lojas abertas. E aqui, além do crescimento da base de lojas, que foi bastante forte, foram 69 lojas, né? Quando você compara o primeiro TRI de 21 com 2020, a gente também teve um Same Store Sales de 9,4%. Né? Então, resultados assim muito sólidos, né? Apesar de um cenário bem restritivo. E, novamente, aqui o que fez a diferença foi todo o aprendizado em termos de vendas digitais. Né? Esse aprendizado, vale lembrar, ele começou a se intensificar exatamente em março do ano passado,
quando a gente começou todos os temas, né, a sofrer todos os temas e as restrições relacionadas à pandemia. Indo aqui para o slide da direita, a gente está falando de receita líquida, né? Então, a receita líquida teve um modesto crescimento. Isso aqui é uma notícia muito boa, tá? Muito boa por quê? Porque é importante ressaltar que a receita líquida ela tem um critério de reconhecimento, tá, de receita. Então, cada venda que você faz, ela leva 11 meses para se tornar receita. Então, essa receita líquida do primeiro TRI de 2021, ela acaba sendo impactada pelos piores meses da pandemia, né? E isso se compara a uma base de 2020 que não tem esse impacto, né? Vale lembrar aqui novamente que as restrições do Covid aconteceram a partir de março de 2020. Né? Além disso, tem um outro efeito aqui que é importante mencionar, que é uma redução na linha de royalties, né? Então, isso aqui também é relativo a uma escolha que a companhia fez. No momento que a companhia faz a aquisição de 100% da participação societária das JVs, a gente internaliza valor, né? Mas a gente acaba abrindo mão de royalties, né? Uma vez que as JVs funcionavam como franquias também. A gente recebia royalties, então a gente deixa de receber royalties, mas internaliza valor dessas participações adquiridas. No slide seguinte, né, slide número 13, a gente fala um pouco do custo de loja, né, e de lucro bruto e margem. Em termos de custo de loja, está absolutamente sob controle, né? Então, aqui vale olhar, fazer essa análise de custo por loja. Então, como o Paulo já comentou, é um custo que tem o caráter majoritariamente fixo, né? Apesar de a gente ter um trabalho constante de redução. Basicamente, a gente está falando da nossa equipe de loja, salário da equipe de loja, aluguel e os consumíveis de loja, que são, por exemplo, criogênio, limpeza e etc. Mas tem uma característica fixa. Mas quando a gente olha essa análise de custo por loja, a gente vê que esse custo subiu 4%. É um patamar bem alinhado com a inflação. E aqui vale lembrar que no primeiro trimestre de 2020, a gente conseguiu negociações pontuais muito boas com aluguéis. Né? Naquele momento de crise, a crise é muito grave, estava todo mundo com um cenário bastante incerto de quando ia ter o retorno das aberturas e das vendas. A gente conseguiu negociações muito boas, mas negociações não recorrentes. Então, se a gente excluir essas negociações de aluguel da nossa base de 2020, a gente vê um custo por loja crescendo 1%. Tá? E por que cresceu abaixo da inflação? Por todo o trabalho que a gente fez de otimização do headcount, né, da equipe de loja. Tá? Com a digitalização, a gente conseguiu, de fato, trabalhar de forma mais eficiente na loja também. Quando a gente vai para a margem bruta, que é o slide seguinte, a gente vê uma redução na margem bruta de 56,7% para 51%. E aqui eu listei alguns dos efeitos principais que eu separaria como efeitos de ajuste de base, né? E efeitos que são relativos a critérios contábeis e macroeconômicos. Então, se a gente olhar no próximo slide, no slide 14, eu coloquei esses efeitos de forma muito clara. Tá? Então, quando a gente compara com uma base de 56,7% da margem bruta de 2020, a gente tem que fazer dois ajustes aqui. Primeiro, das negociações pontuais de aluguéis, né, que inflou artificialmente a base do primeiro TRI de 2020. A gente exclui, tem 1,2 pontos percentuais nessa margem bruta. Fora isso, a gente está fazendo uma comparação com situações de royalties diferentes. Hoje em dia, pelo fato de que a gente adquiriu as participações societárias das JVs, a gente acaba capturando menos royalties, e isso tem um impacto na rentabilidade percentual, apesar de trazer mais valor
para a companhia. Então, se a gente fosse olhar uma base de lucro bruto ajustado, seria na casa de 54,3%. Tá? E aí, em cima dessa referência, a gente teve dois impactos importantes aqui. O primeiro, o impacto do Covid. E aqui eu não falo do impacto contábil, tá? Aqui, basicamente, o que eu estou falando é o fato de que, quando a gente opera com lojas fechadas, ainda que a gente tenha tido uma excelente performance do primeiro trimestre, é uma performance abaixo do que a gente teria normalmente, né? Então, uma vez que a gente está com uma loja fechada, o cliente ele tem menos propensão a contactar a gente perde um pouco em termos de revenda direto para o cliente no momento que ele está fazendo as sessões, então isso acabou afetando a nossa margem percentual. E aí, sim, tem 1,4 de impactos contábeis. Isso daqui meramente é o efeito de reconhecimento de receita. É o fato de que, nesse trimestre, a gente ainda está sofrendo pelas vendas que ocorreram nos meses anteriores, que foram os meses mais sérios de pandemia. Tá? Dito isso, a nossa margem bruta do primeiro TRI ficou em 51,1%, que é um patamar muito bom de margem, e aqui vale lembrar que esse patamar está alinhado com o patamar de 2020. Então, isso aí é um resultado muito bom. Movendo para o slide seguinte, o slide número 15, aqui a gente consegue ver claramente a extensão de todo o trabalho de eficiência que foi feito nas despesas corporativas, né? E tem mais coisa assim, interessante ainda, mais medidas interessantes para serem implementadas, né? Indo muito na linha do que o Paulo comentou. A gente tem todo o trabalho de consolidação societária que vai ocorrer, porque a gente adquiriu as participações, mas tem um trabalho ainda de consolidação e incorporação dessas empresas adquiridas. Então, tem ainda, eu acho que bastante benefício para a gente capturar, então a gente vai seguir nesse trabalho. Mas falando do primeiro TRI de 2021, a gente fechou com as despesas operacionais em 28 milhões, é uma redução em termos absolutos de 29% em relação ao primeiro TRI de 2020. Aqui, de novo, é o reflexo da gente trabalhar diferente, né? Impactando de forma positiva as despesas. Então, o que é? É migração dos serviços de call center para o nosso aplicativo. Então, a despesa bastante alta que a gente tinha, né? E que, a partir de março do ano passado, a gente começou realmente a mudar o jogo, né? No momento que a gente começou a trabalhar de forma virtual, a gente começou a evoluir muito em funcionalidades do nosso aplicativo. Reduções nas despesas de treinamento, que não está listado aqui, mas a gente também começou a fazer o treinamento das nossas físios de forma muito mais virtual, então isso acabou impactando despesas de viagens, fora o fato de um maior controle nas despesas de PDD e alguma redução em despesas de marketing, né? O último ponto que é importante falar aqui é o ganho de escala, né? Então, aqui vale ressaltar, se você tomar em percentual da receita, foi uma redução de 6,9 pp, 7 pontos percentuais de redução de despesa em proporção da receita líquida, e quando a gente compara com o nosso número de lojas, a gente vê também uma queda bastante impressionante. E aí, em que se traduz essa eficiência? Quando a gente olha o EBITDA, apesar da gente ter tido aqueles efeitos, né, macroeconômicos e contábeis da nossa margem bruta, a gente consegue mais do que compensar esses efeitos para fechar no EBITDA de 62 milhões, que representa uma elevação de 6% em relação ao ano passado, com melhora de margem, né? Então, a gente realmente consegue, com as eficiências, compensar esse impacto pontual na margem bruta. Slide seguinte, slide 16, a gente fala um pouco de lucro líquido, né? Então, o lucro líquido também é uma notícia muito boa, a gente melhora o nosso lucro líquido em 30%, saindo de uma margem líquida de 14,1, indo para uma margem líquida de 17,9. Aqui entra muito uma melhora na nossa taxa efetiva de imposto
e também alguma redução nas despesas financeiras. E aí, enfim, entrando agora no slide 18, falando um pouco de geração de caixa e de investimento. Então, a gente concluiu o primeiro TRI com uma geração de caixa de 21 milhões, uma geração de caixa operacional bastante forte. Aqui, vale lembrar que, quando você compara com o primeiro TRI do ano passado, ela está um pouco menor. Tá? E qual que é a razão dessa redução? Está explicado no slide aqui ao lado, que é o slide de investimentos. Nesse primeiro TRI de 2021, diferente do que aconteceu no ano passado, em frente, apesar das restrições impostas pela pandemia e o cenário incerto, a gente conseguiu acumular muito aprendizado e muita confiança. Então, a visibilidade da crise estava muito mais fácil e a gente tomou a decisão de seguir investindo. Tá? Isso se reflete nas aquisições que a gente fez e se reflete na nossa expansão orgânica. Então, a gente cresceu o nosso patamar de investimentos e no momento que você começa a colocar lojas novas na sua base, essas lojas novas, num primeiro momento, elas demandam capital de giro. Então, essa maior necessidade de capital de giro acaba explicando o fato de que a gente teve uma geração de caixa, apesar de bastante sólida, um pouco menor do que a geração de caixa do primeiro TRI de 2020. Finalmente, slide 19, falar um pouco do endividamento. Aqui, com a entrada dos recursos do IPO, ainda que a gente tenha já investido boa parte, num primeiro momento, na aquisição das participações societárias das JVs e agora na compra das franquias, dos grupos de franquias, conforme a gente tinha prometido na época de IPO e roadshows que acompanharam a gente acabou ficando com uma posição de dívida líquida mais baixa, comparado com o ano anterior, dado o aporte do IPO, e com uma alavancagem bastante adequada, bastante sob controle, que é de 1,2 vezes o EBITDA, e aqui vale lembrar que é o EBITDA contábil que eu estou considerando aqui. O EBITDA contábil ele está impactado por todos aqueles ajustes contábeis relativos ao fechamento das lojas durante a pandemia. Tá? Mas ainda assim, mesmo olhando sob esse prisma, uma alavancagem muito bem confortável. E aí, último ponto, vale lembrar, quase 70% da nossa dívida no longo prazo. Tá? Então, além da gente ter uma alavancagem baixa, a gente tem uma empresa que gera caixa operacional de forma muito consistente e com endividamento bem posicionado no longo prazo. Tá? Então, com isso, eu concluo os highlights financeiros e aí eu passo de volta a apresentação para o Paulo, para ele fazer as considerações finais e a gente fazer a sessão de perguntas. Obrigado, Léo. Bom, para a gente fazer aqui as considerações finais, primeiro para dizer que a gente está muito otimista, primeiro com o que a gente conseguiu executar no primeiro trimestre e o que a gente tem de visibilidade do que está acontecendo. Então, conseguimos concluir com sucesso até aqui a aquisição dos 49 franqueados da nossa tese de IPO, das 78 propostas. E aí, quando a gente fala de aquisição, é aquisição e integração na operação, isso para a gente é muito importante também. Além disso, nesse processo, a gente tem visto, além das 78, oportunidades colocadas de alguns franqueados que manifestaram interesse de venda para nós, absolutamente alinhado com os patamares de aquisição, eu digo aí com relação ao valuation de aquisição estabelecido como plataforma e forma de aquisição. Então, existe aí uma oportunidade também na mesa de aquisição de novos franqueados e, em consequência disso, novas áreas de expansão, onde a gente pode pensar em aquisição. O modelo de integração desenhado é muito acelerado, com a equipe operacional, com o apoio da equipe da Bárbara, do pessoal do Léo, que ajuda e apoia muito esse processo de integração. A gente tem visto aí que esse modelo tem funcionado muito bem, tanto aquisição como integração, mas não só com relação a esse tema, a gente vê que a expansão a gente manteve no ritmo que a gente imaginava, desenhado para o ano de 2021, inclusive
após o primeiro trimestre, já inauguramos a loja número 600, que é um marco histórico para a gente, não só pelo número, mas também pela nossa tese de democratização do tratamento para toda e qualquer pessoa. Essa loja, hoje instalada na comunidade de Heliópolis, mostra que sim, que podemos funcionar tanto na Faria Lima ou na comunidade de Heliópolis, atendendo com a mesma qualidade, mesmo padrão, dando condição para toda e qualquer pessoa se beneficiar dos nossos tratamentos. E antes que perguntem como é que está indo essa loja de Heliópolis, caminhando muito bem, iniciou o primeiro dia de operação em ritmo acelerado de venda, atendendo a comunidade local. Até aqui a gente tem 29 novas lojas abertas. Também já indico para os senhores que já temos mais de 80 pontos fechados dentro do nosso plano de expansão anual, o que mostra que a gente está, de forma consistente, no nosso comitê de expansão, trabalhando fortemente para a execução do planejado para esse ano. Fechamos já 30 contratos de franquias novos. Também tem aqui algo muito importante para a empresa, porque esse modelo de venda, ele completa um processo de plano de carreira para os nossos colaboradores. E o que nós estamos fazendo aqui, as pessoas com mais de 4 anos de empresa, que têm bom histórico de trabalho e o sonho de montar uma loja, nós estamos dando condição para que essas pessoas, com um plano de carreira, pensando em futuro, tenham essa loja. Parte dessas 30 contratos, novas franquias que vão surgir, composição de, agora, ex-colaboradores que conhecem demais... Quantos? Então, todas, 30, eu já estou me informando, dos 30 contratos, absolutamente todos com ex-colaboradores que têm o nosso DNA, têm o nosso conhecimento, conhecem demais o negócio, inclusive aquele ponto sensível do nosso negócio, que é formação dentro da Universidade do Laser, ele vai muito mais mitigado, porque são pessoas que conhecem muito, muito nossa operação. Na data de ontem, nós anunciamos a aquisição da Cela no Chile, é a nossa entrada naquele país. Lembre-se que o mercado do Chile, em termos de consumidores, é o segundo mercado potencial na América Latina. Para a gente está muito feliz com a aquisição, e essa aquisição para a gente faz muito sentido em todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto de cultura da empresa. A empresa Cela no Chile tem pontos de colidência de forma de operação, uma empresa nascida em 2005, quer dizer, um ano após a nossa fundação. O sócio fundador tem muita semelhança da forma como imagina o negócio, como ele entende o negócio. O que a gente está vendo de grande oportunidade lá são duas frentes. Além da expansão que é possível ser feita, existe a possibilidade de potencializar o negócio, porque, da mesma forma como vimos no mercado que já estamos, Argentina e Colômbia, o conceito das unidades de depilação nesse país são de clínicas médicas. E nós temos um DNA muito forte, comercial, num olhar diferente, e é isso que potencializa e mostra que, efetivamente, a gente tem condições de fazer diferente, como a gente já faz hoje na Argentina. Aliás, para falar de Argentina, rapidamente, apesar de não estar no tema, esse mês de abril, a Argentina já indicou resultado DRE positivo, então a gente já tem uma operação saudável, em crescimento, de forma saudável, entregando o resultado operacional, de última linha, com resultado positivo de lucro na operação. Então, a gente está muito feliz também com esse ponto da nossa operação internacional, e a Colômbia indica absolutamente o mesmo caminho, com possibilidade de crescimento. Por fim, a gente fez a nossa Assembleia Geral Ordinária, onde restou aprovado a distribuição de dividendos, que inclusive será feita agora no dia 18 de maio, o valor de 0,06 reais por ação. Esse valor será acreditado no dia 18. A gente também, dentro do que a gente se propôs, o que era a proposta da empresa, uma empresa que cresce, mantém rentabilidade e remunera o capital dos seus investidores. Esse, acho que era o ponto que a gente gostaria de manifestar hoje aqui. Eu sei que tem uma série de perguntas, acho que a Ana, agora eu devolvo a palavra para ela, para que ela vá fazendo a pergunta. Cada uma das perguntas colocadas, a gente está absolutamente à disposição de todos os senhores para responder todas e quaisquer questões. Vamos dar início, então, com a pergunta do Carlos Herrera, do Condor Insider, que pergunta, estando em metade do segundo trimestre de 2021 até agora, vocês estão vendo quais tendências para esse trimestre? Além disso, ele quer saber como vocês estão enxergando o restante do ano. Estão enxergando uma recuperação da atividade?
Bom, eu vou começar respondendo aqui, depois eu vou até passar a palavra para a Bárbara, se ela quiser complementar. A nossa visão aqui é algo muito semelhante ao que a gente viu em 2020. Com a retomada de funcionamento e reabertura de lojas, a gente assistiu novamente o retorno dos clientes às lojas, agendando e marcando a presença na loja. Isso para a gente é muito importante, porque lembre que uma parte importante das nossas receitas vem da revenda. A revenda é o cliente chegando na loja para fazer sua sessão e a gente tendo oportunidade a cada sessão de fazer a venda de uma nova área. Aliás, a gente também tem um mapeamento que mostra claramente que a gente tem um crescimento de partes do corpo de forma importante. Efetivamente, as 5 partes do corpo se mostra verdadeira dentro dos nossos clientes. Eles começam com média de 1,5 a 2 partes e chegam a 5 partes. Então, a gente tem visto aí primeiros clientes vindo, mais do que vindo, comprando. As ferramentas tecnológicas que a gente desenvolveu se mostrando absolutamente muito fortes na nossa leitura, porque a gente tem o data mining hoje muito forte. A nossa ferramenta que a gente chama de To-Do aqui, como veículo, entregando na ponta para nossas equipes um CRM e leitura e missão diária do que deve ser feito. E indo além, esse mês nós inauguramos o que a gente chama de painel de controle. O que quer dizer o quê? A gerente de campo, o diretor regional, inclusive nós, temos condição de saber hoje o que cada um dos nossos colaboradores estão conseguindo executar ou não executar para que a gente possa orientar para que ele faça correto. Os indicadores acontecem diariamente e por pessoa, e não mais por loja. O que permite a gente fazer mudanças e orientações de forma cirúrgica em cada uma das nossas lojas, e isso com uma visão não apenas de uma pessoa, mas de todas as pessoas que estão envolvidas na operação. Bárbara, você quer complementar? Acho que o Paulo falou tudo. A retomada pós-fechamento agora, ela está sendo bem mais rápida esse ano do que no ano passado, né? O digital é uma realidade, impulsiona nossas vendas, tem um componente incremental, além de simplesmente sustentar durante um fechamento, e a gente está sendo mais eficiente, né? Hoje a gente consegue uma conversão melhor com um menor nível de desconto também. Então, eu também estou bem otimista para o restante desse ano. Vou passar para a segunda pergunta da Helena Vilares, do Itaú BBA. No resultado do 1T21, a gente viu o System-Wide Sales crescendo 21,5%, mesmo no cenário desafiador que estamos vivendo. Quais os principais fatores que acham que explicam essa performance? Ainda nesse ponto, ao mesmo tempo, a conversão de System-Wide Sales para a receita pareceu mais pressionada nesse trimestre, e a receita acabou crescendo apenas 2%. Qual a explicação para essa conversão mais pressionada? Isso pode significar uma performance de receita muito forte para os próximos trimestres? Tá, então, Você quer começar? começa com... Não é. Com relação ao System-Wide, que eu coloco na ordem de 21%, na verdade, existe aqui uma curva de aprendizado por parte da companhia gigantesca. Primeiro, a tecnologia, é verdade, a tecnologia nos ajudou e tem nos ajudado e tem mostrado um horizonte de possibilidade de vendas digitais muito forte, com tudo que ele tem desenvolvido aqui internamente, mas junto disso, uma curva de aprendizado das equipes também muito forte, inclusive nós. Lá em 2020, lembre-se que na nossa força de trabalho, a gente tem uma profissional chamada fisioterapeuta. Essa fisioterapeuta é a pessoa que atende e aplica o laser em nossos clientes. É um profissional qualificado, que inclusive recebe em média 100 horas de treinamento para começar a operar o laser, que lá em 2020, no momento da pandemia, a gente entendeu que ela não contribuiria muito, a gente não fez com que ela fizesse contato com os nossos clientes. Com essa curva de aprendizado de 2020, em 2021, com restrição de funcionamento de lojas, nós fizemos um caminho contrário do que feito em 2020. Nós deixamos as fisioterapeutas fazerem contatos com os nossos clientes, inclusive para perguntar como é que está o tratamento, como é que se tinha alguma preocupação, e de forma muito positiva, de forma muito forte, as vendas aconteceram pela via digital, por contato telefônico ou WhatsApp, desse time como um todo, de forma completa, inclusive com as fisioterapeutas. Tanto é verdade que na rede como um todo, eu estou falando aí de quase 600 lojas no primeiro TRI, a gente não tinha ainda 600, a pessoa que mais se destacou em volume de vendas nessa condição foi uma fisioterapeuta. Então, com todos esses aprendizados das equipes, inclusive do que a Bárbara mencionou, a capacidade de conversão hoje, que saltou de um patamar anterior
na casa de 23%, 24% para 40%, e até mais, do primeiro contato do cliente, quando eu falo nessa conversão, primeiro contato, tá? Mostra, assim, que tem um aprendizado muito grande e que mostra, e aí explica por que desse crescimento do system-wide nessa velocidade e nessa consistência. Com relação ao percentual, acho que o Léo pode explicar um pouco do tema da receita para explicar o porquê dessa diferença. Legal, obrigado, Paulo. Aqui, o fato de a gente estar crescendo 2% é exatamente pelo reconhecimento de receita. Aqui vale lembrar que a venda, no momento que ela ocorre, ela se reflete na receita líquida da Espaço Laser só depois que o serviço ele é concluído. E como é que a gente estima isso? A gente estima que levam 11 meses para a gente concluir esse serviço. A gente tem um critério que são 90% da venda, que são sessões de tratamento, são feitas em 6 meses, e 10% da venda, que são as sessões de manutenção, são feitas em 5 meses adicionais, então são 11 meses. Tá? Então, ela demora, tem um efeito de atraso até se refletir na receita líquida. O fato da gente ter essa dinâmica, né, e o fato da gente estar disponibilizando o System-Wide Sales permite a gente ver a venda futura de binóculo. Né? Então, o que acontece? O System-Wide Sales nada mais é do que a projeção do teu crescimento de receita líquida no futuro, né? No momento que realmente você materializa esse reconhecimento. Então, em tese, né, o teu crescimento de receita líquida deve convergir ao crescimento das vendas das lojas próprias. Né? Então, aqui tem uma pequena diferença em relação ao System-Wide Sales, que é venda da rede, mas a receita líquida ela tende a convergir. Então, respondendo à pergunta, o 2% acontece porque nesse primeiro tri do ano a gente está capturando venda dos últimos 11 meses, né? Foi um período que teve muito efeito de loja fechada, muito efeito de restrição da pandemia, comparado ao primeiro tri de 2020, onde a gente só teve o efeito da pandemia em março. Então, no momento que você reconhece só uma fração, uma parte do mês de março, a gente teve o efeito da pandemia no ano passado, versus o fato de a gente reconhecer vários meses de pandemia nesse ano, gera esse crescimento apenas modesto que se compara a um system-wide. Mas, como eu te falei, no momento que você tem a receita reconhecida, esse crescimento deve convergir ao crescimento de system-wide sales. Nossa próxima pergunta é do Rubem Couto, do Santander. Vocês podem falar um pouco mais sobre a aquisição no Chile? O Unit Economics é parecido com o que vocês enxergam nas lojas no Brasil ou na Argentina? E aproveitando esse tema, conseguem nos dar um cor do potencial desses mercados de forma combinada? Pelos comentários de vocês, existem similaridades entre os países da região, mas dado o tamanho da população, queria entender o potencial em termos de número de lojas que vocês podem chegar no Chile, Colômbia e Argentina. Vocês podem falar um pouquinho sobre como está a retomada de vendas no segundo trimestre? A contribuição do digital foi capaz de manter o crescimento forte? Deixa eu começar aqui falando do Chile. No Chile tem um grande potencial de alavancagem do Unit Economics. A operação da Cela no Chile ela é muito focada na qualidade, tem muito alinhamento com a nossa, mas eles não têm o nosso modelo comercial, então a ocupação das máquinas ela é baixa. Então, a nossa primeira missão, junto com a equipe do Chile, é justamente implantar o nosso modelo comercial, implantar o nosso sistema, implantar as nossas ferramentas digitais e acelerar a parte comercial do negócio e a ocupação das máquinas. Em termos de potencial, o Chile é o nosso segundo maior mercado em termos de potencial, a Colômbia é o primeiro. Entre Chile, Colômbia e Argentina, a gente está falando aí facilmente mais de 200 unidades na visão da Espaço Laser aí no médio prazo. Então, tem um potencial grande nesses 3 países. Eu acho que só para complementar o que a Gabriela está falando, aí é o que a gente mencionou, a gente vê muito potencial justamente por causa da cultura colocada por nós na operação, e esse aprendizado veio muito forte lá quando a gente chegou na Argentina. A Argentina, o mercado que nós éramos entrantes, com outros competidores naquele mercado,
e a gente colocou ali a nossa cultura, a nossa forma de trabalhar, e que fez uma virada muito forte, porque a cultura desses países, apesar de existirem tratamentos muito semelhantes ao nosso, é uma leitura de clínica médica. E a nossa leitura desse negócio é uma leitura respeitado todos os padrões e técnicas, porque nós somos uma empresa do setor de saúde, mas com uma pegada muito comercial no estratégico de contato, inclusive com as ferramentas digitais que temos hoje. Então, acreditamos sim que podemos fazer bom trabalho em cada um desses países, potencial aí gigantesco de crescimento em cada um deles, inclusive. E aí, só complementando aqui, em termos de utilização de capital, que é uma informação interessante do Chile, eles operam no Chile de uma forma um pouco diferente do que a gente opera aqui no Brasil, no sentido que eles possuem 2 máquinas por loja, né? Uma vez que a gente tem bastante convicção que a melhor é você trabalhar com uma máquina por loja e ter uma amplitude, uma presença mais ampla, a gente vai conseguir financiar a nossa expansão no Chile de forma mais econômica, né? Então, do ponto de vista de utilização de capital, a gente teve essa vantagem também, enxergou claramente essa vantagem quando a gente decidiu fazer a aquisição dessa participação majoritária na Cela. A nossa próxima pergunta vem da Irma, do Goldman Sachs. Como vocês estão vendo a volta do consumidor para o serviço nas praças onde a mobilidade já está começando a melhorar? No mundo afora se fala muito do aumento na procura de tratamentos estéticos na pandemia e na reabertura. Vocês estão sentindo isso também? Irma, sim, a gente tem sentido, como mencionei anteriormente, então logo as lojas passaram a ter condição de funcionamento e reabertura, a gente tem visto uma procura do serviço, especialmente, inclusive, aquele serviço que nós vendemos com a loja fechada, então os clientes efetivamente se sentem seguros ao nos procurarem, marcam, a gente tem sentido eles presentes nas lojas, não por outro motivo, o volume, inclusive, de vendas vem acompanhando em crescimento, porque a gente tem a venda digital, ela é relevante, ela é muito forte, mas a venda na loja também é importante, porque tem o elemento da revenda, inclusive, desse cliente satisfeito. Um ponto que eu colocaria, e não é algo novo no nosso negócio, ok, pandemia para a gente é absolutamente novo, mas crise no Brasil é algo que não é novo. Essa não é a primeira crise, talvez seja a maior, sem dúvida, mas o que notamos no nosso segmento estética e do qual nós somos inseridos é que, efetivamente, em crise, nós somos muito resilientes com relação ao momento de crise e a retomada é muito mais forte e mais acelerada na recuperação. Isso tem uma justificativa histórica. As pessoas, em momento de crise, fazem restrição de consumo, é natural que façam isso, especialmente numa pandemia. Não podem viajar, naturalmente não pode, mesmo que tenham dinheiro. Ela não pode, ela deixa de comprar uma série de outras coisas, mas ela passa a cuidar de algo muito importante, que é a autoestima. E pensando em autoestima, a depilação a laser é um desses elementos. Então, a gente tem sentido aí, tanto nesse momento que a gente tem de restrição, que os clientes seguiram comprando, como na retomada de loja, a retomada de funcionamento, atendimento e vendas. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Reis, do Cardinal Partners. Os resultados dos esforços de redução de SG&A são permanentes? Ou com o fim definitivo da pandemia haverá retomada de treinamentos presenciais, viagens, etc., e esses savings se perderão? Bom, dentre as reduções de SG&A, acho que foram decorrentes da mudança da forma de trabalhar, e o exemplo claro foram as funcionalidades do aplicativo, onde a gente conseguiu realmente substituir o call center pelo uso da tecnologia. Esses daí são permanentes. Com a reabertura retomada, e no momento que a gente voltar a trabalhar na plenitude com a economia aberta, pode ter algumas despesas adicionais relativas a treinamento presencial, viagem, pode ser, né? Mas aqui é importante relembrar, que é o que eu comentei no início da apresentação, que os ganhos decorrentes da incorporação e da consolidação societária das joint ventures, eles ainda não ocorreram. A gente vai concluir esse processo no segundo semestre do ano.
No momento que você conclui esse processo, você tem uma redução de complexidade muito importante, que permite a gente a diminuir as despesas de back-office, principalmente. Então, hoje em dia, eu acho que eu já comentei algumas vezes, eu opero com mais de 200 contas bancárias. Hoje eu trabalho com mais de 100 entidades legais ainda, tá? Então, eu estou contando os dias aí para a gente realmente fazer essa consolidação, e aí sim você vai ter redução, né? Você não vai precisar mais tanta gente para poder gerenciar a complexidade desnecessária, e eu vou poder focar muito mais essas pessoas em atividades mais estratégicas. Então, entre um potencial aumento de despesa relativo à reabertura da economia e uma potencial redução relativa à consolidação societária, eu acho que um efeito e outro acaba se compensando. Sobre treinamento, eu ainda acho que vale ressaltar que o EAD veio, obviamente, para ficar, não só pela modernidade da tecnologia implantada, mas pelo resultado que a gente vem obtendo ao longo do ano passado e desse ano, entendendo que não se faz mais necessária a vinda de todos os colaboradores a São Paulo para fazer o treinamento de forma presencial. O único treinamento que permanecerá presencial é o treinamento prático de fisioterapeuta, mas todas as outras funções que temos na unidade, como gerentes e consultoras, que tinham uma grande parte do time, né, o time vindo para cá numa despesa grande, isso é permanente, esse saving é permanente. Então, a gente está muito, muito alinhado com essa despesa nesse fim. Viagens, também extremamente importante, também permanecerá, principalmente no que diz respeito à franqueadora. Nós tínhamos um time que viajava o Brasil inteiro, toda semana, hotel, deslocamento, alimentação fora, enfim, Uber, tudo. E esse saving também vem para ficar, pois a gente desenvolveu metodologias de tecnologia para atender o Brasil inteiro, inclusive de forma mais efetiva. As viagens acontecerão, mas acontecerão mais raramente. A gente desenvolveu forma de dar todo o respaldo para o franqueado à distância, através de vídeo, enfim. Então, vamos ter um saving bastante importante aí também. Só para esclarecer, quem estava falando agora era a Fernanda, que é nossa diretora de franquias, e essa missão de olhar eficiência foi feita absolutamente em todas as áreas da companhia. A área do Léo, que tem a diretoria financeira e administrativa da companhia, a Fernanda, a diretoria de franquia, a Ellen Maíra, que está aqui ao meu lado, olhando também a eficiência na parte de tecnologia, a Bárbara na operação. A gente tem colhido aí, ainda no dia de ontem, tivemos uma reunião importante na discussão da capacidade de ter eficiência, inclusive na operação. Então, a gente tem olhado aí grandes oportunidades nesse momento. Eu acho que chegou mais uma pergunta aqui, que a Ana pode fazer. Mais uma pergunta do Felipe Reis, da Cardinal Partners. A retomada do direito de preferência de expansão geográfica com a compra dos franqueados implica em um maior potencial de crescimento de lojas, além daquele mapeado na época do IPO? Felipe, sim. A resposta, absolutamente sim. A gente tem, aliás, no estratégico nosso, quando a gente mapeou na tese de IPO, alguns grupos de franqueados, a gente olhava a oportunidade de crescimento e captura de valor desses franqueados, mas junto disso, a oportunidade de expansão e crescimento, coisa que esses franqueados não estavam fazendo na velocidade que poderia ser feito. Eu vou só citar aqui o exemplo da Bahia. A Bahia, por razões históricas do nosso negócio, no momento que foi concedido como franquia, ela foi concedida ao Estado como um todo. Esse franqueado tinha ali uma quantidade de lojas que para o Estado como um todo era muito pouco. Apesar de a gente conversar muito com ele, a gente dependia do convencimento e capacidade financeira dele de fazer essa expansão, que com a aquisição agora está em nossas mãos. Nós temos aí uma quantidade potencial de cidades, tanto em expansão de lojas próprias como franquias, extraordinário. Mas não só na Bahia, a gente tem visto aí, das aquisições que estamos fazendo, muita oportunidade de crescimento, inclusive além do estabelecido na nossa tese de IPO. Não por outro motivo, a gente já tem mais de 80 pontos contratados, nós estamos no mês de maio. Lembre-se lá que a gente falou em 120 lojas para esse ano, mas já contratamos e estabelecendo 80 pontos novos no nosso comitê de expansão.
Então, a gente mantém ritmo acelerado com capacidade de crescimento no país, pensando tanto em adensamento como cidades novas. E aqui vale lembrar que são 80 pontos, além das 29 lojas já abertas, tá? Isso é muito importante quantificar. A gente está falando de 109, aí a soma das duas. Bom, não havendo mais perguntas, vou retornar para o Paulo para fazer as considerações finais. Bom, obrigado, Ana, obrigado a todos. Para a gente foi um prazer estar falando com vocês nessa manhã. De novo, a mensagem aqui é de muito otimismo, vendo efetivamente que a gente tem mostrado muita eficiência e capacidade na geração de negócio. Aliás, comentando aqui rapidamente, a gente constituiu o nosso comitê de novos negócios na companhia, e vem uma discussão também importante aí interna dentro da companhia de oportunidades que a gente tem pela frente. E com relação a trabalhos na própria rede muito forte, o digital apoiando fortemente a gente nesse processo. Além disso, a curva de aprendizado nas equipes, ainda na segunda-feira, já podia ter passado muito corrido, mas estivemos pessoalmente, e a gente vai começar a fazer esse trabalho agora que as lojas estão abertas, visitando cada regional. Estivemos no Rio, eu, Bárbara e Igor, para a gente estar junto com as pessoas nas lojas, entender a retomada, conversar com os times pessoalmente, para não ficar apenas no digital. Então, muito corpo a corpo, acreditando muito na nossa operação e no ganho de eficiência a cada momento, como a gente mostrou, receita crescendo, eficiência melhorando, rentabilizando investimento. Esse é o nosso objetivo aqui. Obrigado.